os discípulos que caminhavam para Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o mesmo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos te pediram a caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Iam falando a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus, de todo o povo, aleluia. Esse Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos te pediram a caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Bom Jesus, quando bateste na porta do meu coração, te acolhi, fizeste ali morada, e agora nunca mais, meu bom Jesus, vou me separar de ti. Pois desde então tu diriges minha vida e semeias na minha alma tua palavra de amor. E eu já não posso mais ficar longe de ti, meu bom Jesus, quem me conduz. Arrancaste-me das trevas, inundando-me de luz, e és pra mim tão amoroso. És todo poderoso, és bom Jesus, meu bom pastor, és meu Cristo Redentor, meu bom amigo, conselheiro e Salvador. E eu gosto tanto, ó bom Jesus, de ouvir a tua voz. É tão doce, tão sublime, tão serena e verdadeira. Como eu gosto de te ouvir, fico sempre a refletir quando me falas da videira. Quero permanecer em ti, sempre vou te obedecer. Ah, Jesus, te amo tanto, teu amor é plenitude e penetra no meu ser. E quanto mais fico contigo, com mais força eu te sigo. És o meu melhor amigo, és meu Cristo, és meu
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós a festa de São Jorge, também Marte, e por isso é o santo onomástico do nosso Santo Padre Papa Francisco, e por isso nós queremos rezar na sua intenção. E rezar nas intenções de cada um que ouça, ou aqueles que em casa também vão anunciá-los depois com seu coração. Com alegria, então, iniciamos a Santa Missa, invocando a Santíssima Trindade. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, em comunhão com seu Filho, nosso Salvador, o Cristo ressuscitado, e a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O salmo da antífona para essa Santa Missa nos diz: ó Deus, quando saíste à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia. Então, nessa confiança que Deus está sempre à nossa frente, e queremos confiar a Deus na nossa fraqueza, porque as nossas falhas, confiantes na sua misericórdia. Cantemos. Tem piedade, tem piedade. Por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra. Coração, meu silêncio, deixa-me ficar em paz. Oremos. Nós queremos colocar nessa oração as suas intenções particulares, lembrando que estamos rezando em ação de graças pela Dona Fia, que está celebrando mais uma data, o seu natalício, Maria José Ribeiro Vaz. Também por todas aquelas outras intenções que temos em casa, da família, dos doentes,
Mas ainda uma intenção muito especial que hoje rezamos pelo trabalho. Ao final da missa nós vamos dar a bênção do trabalho. Vamos relembrar que estamos celebrando a festa de São Jorge, por isso queremos rezar também a intenção do nosso Padre Papa Francisco. Ó Deus, concedei que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, que instituísse na vossa misericórdia. Isso nós nos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta.
Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos, eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Acreditaste no Homem, porque tu me viste, feliz os que creem, sem ter me visto. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Então a igreja celebra hoje esta festa de São Jorge, um santo que já congregou
milhares de devotos por todo o mundo. Ele é o santo padroeiro dos cavaleiros, dos escoteiros, militares e também padroeiro da Inglaterra. Nós sabemos que para a Igreja, São Jorge sempre foi e continuará sendo uma figura estritamente católica que merece todo o nosso respeito e a nossa admiração. O que a gente sabe, também apenas o seu nome foi muito conhecido na Europa, que foi também invadida e sofrida pela Normandia, o que nos leva a crer que foram os cruzados que tanto divulgaram a devoção desse santo e de toda a Europa. Hoje, de uma maneira carinhosa, celebramos o onomástico do Papa Francisco. Então, rezemos como aqui na própria liturgia da palavra nos fala do selo pela Igreja. Jesus fala das coisas de Deus. E ouvimos na primeira leitura a prisão de Pedro, quando ele diz obedecer antes a Deus que aos homens. São Pedro está falando do prefeito do templo que traz os apóstolos ao sumo sacerdote. E esse fala: nós vos proibimos terminantemente de ensinar desse nome. Enchesse Jerusalém com a vossa doutrina. Então esse prefeito do templo está proibindo, em nome de toda a autoridade daquela época, a Pedro de anunciar o nome de Jesus. Mas a resposta de Pedro vai atravessar séculos. Deve-se obedecer antes a Deus e aos homens. E depois, lembra Pedro a morte de Jesus, a ressurreição, e acrescenta: disso nós somos testemunhas. Também o Espírito Santo. O Evangelho de hoje, esse texto de São João, nos apresenta Jesus ainda, de novo falando a Nicodemos: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra, a terra pertence, e fala coisas da terra. A origem divina de Jesus permitiu-lhe falar das coisas de Deus com uma autoridade desconhecida. Até então, os sábios e doutores do seu tempo limitavam-se a interpretar as Escrituras, buscando-lhes o sentido oculto. Esse afã acabava por complicar tanto a palavra de Deus, a ponto de pensarem que somente um pequeno grupo de privilegiados estavam em condição de compreendê-la e praticá-la. Mas a gente vê o testemunho de Pedro e não tem medo de falar de Jesus. Assim sendo, quem quisesse ter acesso à palavra de Deus em sua integridade, sem a deformação das interpretações humanas, necessitava recorrer a Jesus. Esta palavra era penhor da vida, por colocar no caminho de Deus quem se abrisse para ela. Pelo contrário, quem se ferisse, quem se fechasse à palavra de Jesus e a recusasse, deveria pôr-se de sobreaviso, pois Jesus redundava em fechar-se para Deus. E dar as costas à palavra de Jesus corresponde a dar as costas para Deus. O discípulo precisa ponderar-se isto com cuidado. Então, o que Jesus deixa para nós é que nós devemos falar das coisas de Deus. E Pedro nos lembra, mais uma vez, dizendo: obedecer antes a Deus que aos homens. E São Jorge
nos dá esse exemplo pelo testemunho da sua fé, como também martirizado. Que nós saibamos pedir a Jesus hoje, diante do onomástico do Papa, que ele continue no seu trabalho, no seu ministério, com todo esse vigor que ele tem. E que nos sempre seja homem da esperança. E nós queremos pedir a Jesus que a sua palavra, testemunho do Pai, possa ecoar profundamente no nosso coração e seja penhor da vida eterna. A alegria que nós queremos apresentar diante dessa pequena reflexão, também as nossas intenções como prece para essa nossa Santa Missa, pedindo a Deus pela ressurreição de Cristo, que possa ser sempre uma luz para os povos e nações. Que essa ressurreição de Cristo seja a nossa vida e a nossa paz. Que esta ressurreição de Cristo seja para a Igreja força de unidade e também de missão. Que essa ressurreição de Cristo seja nossa força de caridade e de libertação. Então nós queremos pedir a Deus que possa frutificar em nossa vida a verdade da misericórdia de vosso reino, e vivendo em vossa verdade, que sejamos construtores da vida e da fraternidade, diante também das nossas dores, do nosso sofrimento, da confiança que Deus nos alimenta. Isso nós pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Então agora nós queremos apresentar o nosso ofertório, a sua vida, o seu trabalho, que você depende, você sabe que diante desse suor você está conseguindo uma dignidade para a sua vida. Então que nós saibamos agradecer a Deus, o trabalho que cada um do seu jeito possa estar realizando. Cantemos. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. Vamos receber, é fruto do seu amor, é o fruto de sua terra, o povo trabalhador. Na missa é transformado no povo do Salvador. Seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, o seu amor, bendito Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Seja o Pai, nosso Criador, o Filho que recebemos é prova do seu amor, é o fruto de sua terra, o povo trabalhador. Na missa é transformado no sangue do Salvador. Seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, seu amor, seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador.
Rezemos, irmãos e irmãs, para que todo esse nosso sacrifício, acompanhado de nossas vidas, do nosso trabalho, tudo seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Suba até vós, ó Deus, as nossas preces, com essas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor ao sacramento do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. E mais sobretudo, neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é o nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós os pedimos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo:
tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ao Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho e nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocaste à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida no cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição, na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Dom Magela, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, todos aqueles que nesse momento nós nos vamos pensar, fizeram parte das famílias nossas, da paróquia. Esses especialmente que foram nessa pandemia, perderam a vida, aqueles que trabalharam, deram também o seu testemunho. E de todos que adormeceram na paz do vosso Cristo, cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, no sentido de Nossa Senhora Aparecida, São José, seu esposo, os apóstolos e mártires, hoje São Jorge, na sua festa, e de todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, É bonito a gente ver o testemunho dos apóstolos, que, embora na prisão ou diante da morte, sempre tiveram a força e a coragem de dar testemunho do Cristo ressuscitado. É o que Jesus espera que nós também, nesse tempo, saibamos testemunhar na vida nova. E por isso, acreditando como o Senhor nos ensinou, vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Você, querido irmão, querida irmã, que trabalha, que tem esse esforço para ter uma vida digna, saudável, nosso abraço fraterno, também a solidariedade diante do sofrimento, mas que nós tenhamos a alegria da vitória do Cristo ressuscitado. Então vamos agora nos preparar para a Santa Comunhão. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado, tem piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado, tem piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, dai-nos a paz, a vossa paz. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a sua palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde e nos proteja para a vida eterna. Nesse momento, convidamos toda a comunidade que participa conosco
para a oração e a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo, bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Santíssimo e diviníssimo Sacramento. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós queremos dar a bênção, pedir a Deus a alegria dessa graça para todos que amarmos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Louvemos com devoção a Cristo, Filho de Deus, que se dignou ser considerado o Filho do Carpinteiro. Bendito seja Deus para sempre. Que o Senhor nos construa a casa, que o Senhor nos construa a casa e guarde a cidade. Oremos. Ó Deus, de quem desce a plenitude da bênção e para quem sobe a oração dos que vos bendizem, protegei com bondade todos os vossos filhos e filhas e concedei-lhes que, trabalhando com diligência,
colabore no aperfeiçoamento da criação, assegurem o seu sustento e o de seus familiares, e se esforce para promover o progresso da sociedade e a glória do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós queremos agradecer a você que tem feito o trabalho com tanta dedicação, da sua família, também por sua autoestima e mais ainda pelo valor humano que a gente adquire através de tantas experiências. Que Deus sempre continue abençoando a sua dedicação diante da família, diante da sociedade e também dos trabalhos que realizamos diante da igreja. Nós queríamos pedir sempre a proteção de Nossa Senhora para as nossas famílias, lembrando os doentes e tantos outros trabalhadores que também nesse momento lembramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Colocando sobre a bênção do Senhor Bom Jesus nos nossos trabalhos, na nossa família, nos nossos doentes, tantas preocupações que temos. Por isso, vamos rezar juntos a oração do Senhor Bom Jesus. Senhor Bom Jesus, diante dessa imagem, queremos pedir o vosso perdão e a vossa paz, por nós e por todos os nossos irmãos e irmãs. Vossa coroa de espinhos, vosso manto de púrpura, vossas chagas e cruz, bem revelam a caridade divina que nos salvou. Ouvi, Senhor, a nossa oração no vosso santuário. Romeiros e devotos, famílias e grupos, pessoas felizes e torturadas, todos a vós nos recorremos. Abençoai a Santa Igreja, o Papa, bispos e sacerdotes, os religiosos e religiosas, os leigos nas suas comunidades, casa comum de todos. Olhai pelos mais pobres, abandonados e injustiçados. Convertei os nossos corações, e que um dia possamos, reunidos num só rebanho e vós, único pastor, celebrar no reino definitivo as alegrias de Deus. Amém. Senhor Bom Jesus, tem piedade de nós. Aos aniversariantes do dia de hoje, nosso abraço fraterno, a Dona Fia e a tantos outros, mesmo o nomástico do Papa, pedindo a São Jorge que proteja a todos. E por isso nós agradecemos a quem colaborou aqui na celebração dessa missa e a você em casa que também está no meio. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São Jorge, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, fiquemos em paz. Daqui do Santuário Bom Jesus, um abraço fraterno a todos. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte.